Olá, olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com você. E enquanto o Instagram vai te chamando para que você possa estar vindo para esta live, eu vou me apresentando, mulher dos seus sonhos. E aí, eu tenho toda terça e quinta eu faço lives. E eu recebi alguns comunicados, algumas mensagens de pessoas dizendo se eu não poderia falar sobre outro assunto além do relacionamento amoroso. Então, na verdade, o meu programa, o programa que eu criei, que eu estou passando é Seja a Mulher dos Seus Sonhos. E, especificamente, neste momento, estou trabalhando a transformação da sua vida amorosa. Então, todos os temas estão, transforme sua vida amorosa. Todos os temas estão girando em torno disso. Agora, então, toda vez que eu tiver um tempinho, eu vou estar entrando assim como hoje, porque hoje eu quero falar um assunto diferente com você. Nós vamos falar sobre saúde, o processo saúde e doença. E para falar disso, eu quero conversar sobre uma coisa chamada metafísica. A minha formação é indiana, eu fiz psicologia indiana. E dentro deste programa tem uma matéria chamada Metafísica da Saúde. E a Metafísica da Saúde, ela olha o quê? Tudo, quais os comportamentos, quais os sentimentos que interferem na saúde. E é isso que nós vamos ver hoje, né? Como é que a gente adoece e como é que sai dos adoecimentos. Então a primeira coisa que nós vamos entender é que doença, ela tem toda doença, seja unha encravada, seja uma dor de cabeça, tudo bem? Seja um enjoo, o princípio dela, ela vem sempre da emoção. Então, houve uma emoção, tem uma emoção presente que provoca um distúrbio. Então vamos imaginar o seguinte, cada vez que você tem um impacto, cada vez que você se aborrece, cada vez que você se magoa, essa emoção ela surge, né, ela tem lá um movimento e depois ela recolhe, né, porque a gente não fica lá pensando nela. E para onde ela vai? Ela vai para a musculatura. No tempo, né, no tempo que a gente vai vivendo, essa emoção ela vai formatando essa musculatura. Tanto que é possível fazer, né, depois você quando adulto, fazer uma leitura da sua vida, das suas emoções, não de fatos, né, mas de coisas que chocaram você, olhando para o seu corpo. Então, o que a emoção faz? Então, assim, cada vez que a gente tem lá um distúrbio emocional, a nossa imunidade emocional, ela cai de alguma forma e, como consequência, você tem uma queda da imunidade física. Agora, você imagina que você tem um aborrecimento hoje, tem um aborrecimento amanhã, tem uma mágoa depois, né, tem uma contrariedade mais para frente, e isso vai somando e vai deixando, né, vai fazendo esse acúmulo de emoções no seu corpo, e até que chega um momento em que você precisa simplesmente descarregar isto. Então é isso que a emoção é, que a doença é. A doença nada mais é, vamos usar uma palavra aqui, né, que um descarregar, né, que um limpar, que um eliminar de emoções que estão acumuladas. E aí, como é que é? Né? Eu adoeço e adoeço como? Bem, normalmente, com essas emoções acumuladas, elas vão se depositar em locais mais frágeis nossos. Então vamos lá, vamos falar de alguns adoecimentos para que você possa estar entendendo. Por exemplo, se eu tenho uma postura de comportamento, de sentimento muito controlador, né, muito rígido com referência à vida e às coisas, eu tenho uma tendência a desenvolver pressão alta. Então a pressão alta nada, bem-vinda Marcela, a pressão alta nada mais é do que um controle. Então, alguém controlador e vai fazer o quê? Vai tentar controlar esses líquidos do organismo. Você quer ver uma outra coisa? Alguém com dificuldade de lidar, por exemplo, com amorosidade, de expressar amorosidade com a família, de vivenciar o amor, de ter o amor de uma maneira branda, ela tem uma tendência a desenvolver diabetes. Olha que coisa louca, ela fica tão doce, né? Tem tanto doce, e esse doce não sai que ele vem para dentro. E aí você tem um nível lá da insulina que nada mais é do que esse descontrole, esse nível de açúcar que nada mais é que esse descontrole da insulina, do controle
desse açúcar. Aí tem várias coisas. Se a gente tem um temperamento muito crítico, né? E muito rígido no sentido de crítica do certo e do errado, quem são afetados? Os rins. E aí você tem uma possibilidade de estar tendo o quê? Pedras renais. Porque a crítica, ela vai criando areia, ela vai criando uma sedimentação que no tempo vai virando areia. Então tem várias coisas aí de adoecimento que nós temos. Por exemplo, se a gente guarda muita mágoa, né? E assim não esquece, não consegue perdoar, não consegue ver as dificuldades do outro, não consegue ver as próprias dificuldades, nós vamos acumulando essas emoções e elas podem virar um acúmulo de células, que nada mais é, nada menos que o câncer, que é uma multiplicação desordenada de células. Nós estamos falando de metafísica da saúde. Que tipo de comportamento que interfere na nossa saúde e de qual forma. Então, esses adoecimentos, eles podem sim, a gente pode olhar para esses adoecimentos e cuidar deles. Entenda, todos vamos adoecer de uma maneira ou de outra. O meu professor dizia, terapeuta não pode ter unha encravada. E eu tive a unha encravada, isso que é mais interessante. Agora, por que não pode ter unha encravada? Porque são os adoecimentos pequenos. Né, um enjoo, uma unha encravada, uma dor de cabeça, né, uma gripe, né, são adoecimentos passageiros, onde a emoção vai eliminando em pequenas doses aquilo que lá está acumulado. Agora, o problema não é adoecer. Adoecer faz parte, porque a gente vai precisar eliminar essas emoções. A questão é outra. A questão é permanecer doente, permanecer nos sintomas, agravar esses sintomas por conta da inconsciência e não mudar o comportamento. Então agora aqui o nosso lembrete é, nós vamos adoecer, as doenças vêm pelas emoções, então se queremos ter mais saúde, o que nós precisamos? Tomar conta das nossas emoções. E como que eu tomo conta das minhas emoções? Através de olhar como caminha o meu pensamento. Porque naturalmente a gente pensa, esse pensamento ele gira em torno daquilo que nós conhecemos, que já vivenciamos, isso traz uma emoção, e esta emoção, né, vai trazer um sentimento, ou vai se transformar num sentimento, ou ele vai se instalar no nosso corpo. E as coisas que vêm de fora? Né, as pessoas que trazem coisas que nós não gostamos. Perfeito. Então assim, as pessoas me trazem fatos que nada mais são que lições que eu preciso aprender. Então, cada vez que eu tenho uma situação que me desagrada, e a gente tem de montão, qual é a pergunta que fica? Qual é a forma melhor de lidar? A primeira coisa é o impacto, é sentir, né, aquela coisa lá no coração, ou sentir aquela coisa no corpo, na emoção. A segunda coisa qual é? Qual é a lição que eu preciso aprender dentro dessa situação? E desta forma, cada vez que eu olho para uma situação, eu pergunto qual é o aprendizado, eu mudo o comportamento, foi uma emoção que foi modificada, foi uma emoção que foi eliminada, foi um adoecimento a menos que eu estou tendo no meu viver. Eu vou continuar outras vezes falando sobre a metafísica da saúde, falando sobre filosofia indiana, mas se você gostou, se você acha que esse vídeo tem valor para você, se ele acrescentou algo à sua vida, então assim, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, porque quanto mais interação nós tivermos dentro dele, mais o YouTube o Instagram leva isso para outras pessoas possam também estar cuidando da sua saúde, cuidando das suas emoções. Aproveite, me acompanhe no meu Instagram, Edna Mello com você, me acompanhe, se inscreva no meu YouTube, e aí eu tenho reels, eu tenho stories, eu tenho toda semana lives, no YouTube eu tenho muito material e eu terei imenso prazer de estar recebendo você lá. Então, eu desejo para você uma excelente tarde, um beijo no coração e até daqui a pouco.